Jesus não veio ao mundo apenas para ensinar. Ele veio para cumprir um propósito. Desde o início, cada passo, cada palavra e cada decisão apontavam para um momento específico: a cruz. Nada foi por acaso, não foi surpresa, não foi derrota, foi entrega. A Páscoa revela isso com clareza. Ela não é apenas uma celebração, é a história de um amor que decidiu se sacrificar. Enquanto muitos enxergam apenas um evento, a Bíblia nos mostra algo muito mais profundo. Jesus, como o cumprimento de tudo aquilo que havia sido anunciado desde o princípio. Quando olhamos para Jesus Cristo, vemos mais do que um homem. Vemos o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Ele enfrentou a dor, suportou o peso da cruz e foi até o fim. Mas a história não termina ali. O silêncio do túmulo não foi o fim da história. Foi o intervalo antes da vitória, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa é a essência da Páscoa. Jesus venceu a morte. Neste vídeo, você vai entender como tudo isso se conecta, desde as promessas antigas até a ressurreição. E por que o que Jesus fez continua transformando vidas até hoje. Prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir não é apenas uma história, mas uma verdade que pode renovar a sua caminhada com Deus. A origem da Páscoa não está em tradições modernas, mas em um dos momentos mais marcantes da história bíblica, registrado em Êxodo 12. O povo de Israel vivia sob a escravidão no Egito, enfrentando anos de sofrimento, opressão e silêncio. Humanamente, não havia saída, mas Deus já havia determinado um tempo de libertação. Antes de libertar o povo, Deus estabelece um princípio espiritual profundo. Ele não apenas tiraria Israel do Egito, ele ensinaria algo que atravessaria gerações. Em Êxodo 12, 5-7 está escrito: o cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Essa instrução não era comum. Era específica, detalhada e carregada de significado. O cordeiro deveria ser perfeito, sem defeito. Isso apontava para algo maior. Deus exige pureza para lidar com o pecado. O sangue seria colocado nas portas das casas. Aquilo se tornaria um sinal visível de obediência e fé. Não bastava apenas ouvir a instrução. Era necessário agir. Em Êxodo 12, 13, Deus declara: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Aqui nasce o significado da palavra Páscoa, do hebraico Pesach, que significa passar por cima. O juízo viria sobre o Egito, mas aqueles que estavam debaixo do sangue seriam poupados. Esse momento revela uma verdade espiritual poderosa. O livramento não vem por mérito, mas por cobertura. Não era a perfeição das pessoas dentro da casa que as salvava, mas o sangue na porta. Naquela noite, enquanto o juízo passava, o povo estava dentro das casas, protegido. E no dia seguinte, a libertação aconteceu. Eles saíram do Egito não como escravos, mas como um povo livre. Mas essa história não termina ali. Desde o início, Deus já estava desenhando algo maior. A Páscoa do Egito era uma sombra, um símbolo de algo que ainda viria. Séculos depois, quando Jesus entra em cena, essa conexão se torna clara. Em João 1, 29, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração não foi aleatória. Para os judeus, o cordeiro era um símbolo conhecido, ligado diretamente à Páscoa.
Ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, João estava dizendo: ele é o cumprimento daquilo que começou no Êxodo. Jesus veio como o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem falha, sem mancha. Assim como o cordeiro precisava ser examinado antes do sacrifício, Jesus foi testado, confrontado e provado e permaneceu puro. 1 Pedro 1, 18 a 19 confirma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui vemos o cumprimento total da Páscoa. No Egito, o sangue livrava da morte física. Em Cristo, o sangue liberta da morte espiritual. A cruz não foi um acidente, foi um plano. Jesus foi crucificado durante a celebração da Páscoa judaica. Enquanto cordeiros eram sacrificados no templo, o verdadeiro cordeiro estava sendo entregue. Nada foi coincidência. Isaías já havia anunciado isso séculos antes. Isaías 53, 7. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. E também em Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz revela duas coisas ao mesmo tempo: a gravidade do pecado e a profundidade do amor de Deus. O pecado tem um preço, e esse preço é a morte. Mas Deus, em sua graça, decidiu pagar esse preço por nós. Romanos 5:8 declara: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E esse amor é confirmado de forma ainda mais profunda em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o coração da Páscoa. Deus entregou o seu próprio Filho, não por obrigação, mas por amor. Um amor que não depende do que fazemos, mas do que Ele já fez. A Páscoa, então, deixa de ser apenas um evento histórico e se torna uma experiência espiritual. Ela nos mostra que não precisamos mais viver presos ao passado, à culpa ou à condenação. Mas a história não termina na cruz. Se terminasse ali, ainda haveria dor, mas não haveria esperança completa. 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. Mateus 28, 5 a 6 diz: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. A ressurreição é o ponto central da Páscoa. Ela confirma que o sacrifício foi aceito. Ela declara que a morte foi vencida. Ela revela que Jesus não é apenas um Salvador que morreu. Ele é um Salvador vivo. Romanos 6:9 afirma: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. E essa vitória não é apenas dele, é nossa também. 1 Coríntios 15:55 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A Páscoa nos ensina que a morte não tem a palavra final, o sofrimento não tem a palavra final, o pecado não tem a palavra final. Jesus venceu, e por causa disso, tudo muda. João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Uma das maiores promessas reveladas na Páscoa é a esperança da vida eterna. Quando Jesus declarou que Ele é a ressurreição e a vida, estava mostrando que a morte não é o fim da história.
A ressurreição de Cristo abriu o caminho para que todos os que creem nele tenham vida eterna. Essa promessa traz conforto, esperança e segurança para os corações que confiam em Deus. Mesmo diante das dificuldades, das perdas e das incertezas da vida, a fé cristã aponta para algo maior. Existe uma esperança que vai além desta vida. A Páscoa nos lembra que nossa história não termina aqui. Em Cristo existe uma promessa de eternidade, de restauração completa e de uma vida que nunca terá fim. A verdadeira Páscoa não é sobre tradição, símbolos ou costumes. É sobre transformação. 1 Coríntios 5:7 declara: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isso significa que a Páscoa não é apenas algo que aconteceu no passado, é algo que continua acontecendo no presente. Ela é um convite para sair do Egito espiritual, da escravidão do pecado, das correntes invisíveis que prendem o coração. Assim como o povo precisou sair do Egito, nós também somos chamados a sair de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas não saímos sozinhos. O mesmo Deus que libertou Israel é o Deus que ainda liberta hoje. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Páscoa nos lembra que há libertação real, não apenas externa, mas interna. Libertação da culpa, do medo, da ansiedade, da condenação. Ela nos chama a viver uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 declara: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Não é apenas lembrar de um evento, é experimentar uma transformação, é sair da morte para a vida, é sair da escravidão para a liberdade, é sair do passado para um novo começo. E o mais poderoso, esse convite continua aberto. Hoje, agora. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Assim como no Egito havia uma porta marcada com sangue, hoje há uma porta no coração. E Jesus continua batendo. A pergunta não é se ele pode transformar. A pergunta é: você está disposto a abrir? Porque a verdadeira Páscoa começa quando o coração se rende. E quando isso acontece, tudo muda. Ao entendermos a verdadeira origem da Páscoa, percebemos que ela vai muito além de uma data no calendário. Ela é a revelação de um amor que decidiu salvar, restaurar e dar uma nova chance à humanidade. Desde o Egito até a cruz, vemos um Deus que conduz a história com propósito, preparando o caminho para a redenção completa em Jesus Cristo. A Páscoa nos lembra que não importa o passado, nem os erros. Sempre há um caminho de volta. O sangue do Cordeiro continua sendo suficiente. A ressurreição continua sendo a prova de que há vida além das dores, além das perdas, além das lutas. Que essa verdade alcance o seu coração hoje. E nunca se esqueça, Jesus vive. E por isso a esperança continua de pé, mesmo quando tudo parece incerto. A presença dele sustenta, o amor dele fortalece e a graça dele renova a cada dia. Não há situação que esteja fora do alcance das mãos de Deus. Porque ele vive, a luz em meio à escuridão, a paz em meio às lutas e há um caminho, mesmo quando você não consegue enxergar. Muito obrigado por permanecer até o final deste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e guie cada passo do seu caminho. Até o próximo vídeo.